Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. A leitura divide-se em duas partes, uma referente aos apóstolos e outra referente aos ouvintes. Portanto, deve-se fazer uma boa pausa entre cada uma das partes para as bem diferenciar. Depois, cada uma das partes é dividida em 4 elementos que se correspondem. O primeiro elemento, um segundo, um terceiro e um quarto. O primeiro elemento deve ser lido num tom informativo, num tom mais narrativo. E a palavra comum, a palavra que os relaciona, temos aqui todos os apóstolos, todas as nações. O segundo elemento deve ser lido de uma forma brusca e agitada para fazer perceber as características do acontecimento. Sublinhar a palavra rumor e a palavra ruído, que relaciona as duas partes. E deve-se acelerar um pouco, subitamente, fez-se ouvir vindo do céu um rumor. Portanto, para dar essa sensação de um estrondo, de um rumor, precisamente, ou de um ruído, que depois é dito também na segunda parte. O terceiro elemento está associado à diversidade das línguas. As línguas que aparecem, línguas de fogo, e depois o que nos ouvintes cada um ouve falar na sua própria língua. O quarto elemento indica também a diversidade das línguas, este quarto elemento, do ponto de vista dos apóstolos, a ação das línguas nos apóstolos, eles falavam outras línguas, e depois, do ponto de vista dos ouvintes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas. Portanto, temos aqui esta relação entre cada uma das partes. Não esquecer de preparar bem a leitura desta parte, que tem estes nomes um bocado difíceis, pelo menos inabituais. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, etc. Capadócia. Não são palavras muito difíceis, mas são palavras inabituais, portanto é necessário preparar bem a leitura antes para não sermos apanhados desprevenidos. Esta leitura deve-se dar um tom solene, pela característica que ela apresenta, doutrinal e solene, precisamente. Separar bem a primeira frase do texto, que é uma afirmação doutrinal também. Depois, neste segundo bloco, balancear bem entre a diversidade, diversas, com a afirmação da unicidade. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. Portanto, a diversidade na epifania, na manifestação da Igreja, e a unicidade da origem de tudo. Fazer bem este balanceamento. Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Fazer bem este balanceamento. E depois cuidar bem esta diferença em cada uma das frases. O Espírito, Senhor, Deus. E temos aqui uma afirmação da divindade do Espírito Santo, que é Deus como Deus é Deus, como Deus Pai é Deus, como Deus Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porque Ele é Espírito, Senhor e Deus.
Esta frase deve ser lida de forma destacada da parte anterior e da parte que segue, porque ela funciona precisamente como charneira entre as duas partes. Temos na primeira parte a parte mais doutrinal e na segunda parte a introdução da analogia do corpo. Cuidar bem esta comparativa, assim como, etc, etc, assim também, etc. E depois marcar também, de uma forma como se tratasse quase de um pequeno refrão, a ideia da unicidade. Um só, um único. É quase como se entendêssemos isto como uma estrofe de um cântico, digamos assim, isto seria quase como que uma ideia, um refrão que se repete. Um só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos foi dado a beber um único Espírito. Portanto, a ideia de unidade está subjacente a toda a leitura.